Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos na quarta-feira, dia 26 de julho. A igreja celebra hoje a memória de Santana e São Joaquim, os pais de Maria, avós de Jesus. E também celebramos o dia dos avós. O evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 13, versículos de 16 a 17. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Felizes sois vós, porque os vossos olhos veem e o vosso ouvido ouve. E eu vos digo que muitos profetas e justos quiseram ver o que vedes, ouvir o que ouvis e não puderam. Por isso, felizes sois vós. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós encontramos Jesus direcionando esta palavra para os seus discípulos da primeira hora. Porque a eles foi dado esta graça de contemplar o Messias, de conviver com o Messias e de verem assim as profecias de Israel sendo realizadas. Aquilo que Simeão vai dizer: agora, ó Senhor onipotente, podeis deixar o vosso servo ir em paz, porque os meus olhos viram a vossa salvação. Salvação que foi preparada para todas as nações. Realização de todas as profecias cantadas e ditas e anunciadas pelos profetas de todos os tempos. Agora aqueles discípulos são felizes, porque os olhos deles veem e os ouvidos ouvem. E é nessa intenção, então, ou nessa motivação, que nós vamos celebrar a memória de Santana e São Joaquim. As informações que nós temos sobre eles vêm do proto-evangelho de Tiago, escrito em 150. Proto-evangelho porque ele não é um evangelho canônico. Ele não é um apócrifo e não um evangelho canônico. Mas isso aí não nos interessa nesse momento. O que nos interessa é perceber que este homem chamado Joaquim e esta mulher chamada Ana, como os pobres de Anauim, ou os pobres do Senhor, o resto da casa crente de Israel, eles puderam ver as realizações das promessas sendo realizadas porque eles acreditaram, eles creram. E por causa disso, então, eles puderam embalar o menino Messias nos seus braços. E na adolescência e na juventude, o avô Joaquim pôde iniciar o seu neto Jesus na fé judaica. Por isso eles também são felizes. Eles são felizes porque os olhos viram, porque os ouvidos ouviram, e eles puderam acolher nas suas mãos o Salvador, o Messias de Israel. Por isso eles são bem-aventurados, porque eles acreditaram, eles creram que Deus era fiel na realização das suas profecias. Meus irmãos e minhas irmãs, às vezes nós estudamos muito sobre Jesus. Às vezes nós estudamos muito sobre Deus. E conseguimos adquirir um conhecimento intelectual muito forte sobre ele, muito profundo sobre ele. E conseguimos falar muitas coisas também sobre ele, mas temos muita dificuldade de falar com ele, de conviver com ele. Porque nós só vamos conhecer realmente alguém se nós convivermos com ele. Se nós tivermos muita intimidade com ele. De tal modo que nós podemos, então, adquirir um conhecimento acadêmico e cultural enorme sobre Deus, mas permanecermos com os olhos incapazes de enxergá-lo e com os ouvidos incapazes também de escutá-lo e os corações incapazes de senti-lo. Por isso Jesus vai dizer, muitos profetas e sábios quiseram ver, quiseram escutar e não puderam, ou porque estavam distantes na história, na plenitude dos tempos de Deus, ou talvez porque também os corações ficaram descrentes, os corações ficaram insensíveis. E como disse o profeta Isaías, eles viam de má vontade, ouviam de má vontade, sentiam de má vontade, e por isso não conseguiam mais compreender as coisas do Senhor. Então Jesus vai dizer hoje, felizes sois vós que consigais ver. Felizes sois vós, que também têm a possibilidade de ouvir. Porque muitos quiseram ver e ouvir e não conseguiram. Muitos profetas e muitos justos. Por isso felizes sois vós, porque os vossos olhos veem, os vossos ouvidos ouvem.
as manifestações do Senhor na história. Peçamos ao Senhor nesta manhã, quando celebramos o dia de todos os avós, peçamos uma prece de bondade, de bênção, de proteção sobre todos os nossos avós. Mas também, ao mesmo tempo, peçamos a Ele que abra para nós as portas da sabedoria divina, que abra para nós as portas da ciência divina, para que a gente também possa ver com os olhos, ouvir com o ouvido, sentir com o coração as manifestações de Deus na história. E assim também nós seremos bem-aventurados e bem-aventuradas, porque os nossos olhos veem e os nossos ouvidos ouvem. Às 19 horas, em João Molevade, em Carneirinhos, na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, nós teremos mais um dia de introdução à teologia, dinamizado pelo nosso seminarista Vitor. E eu continuo aqui ainda em Catu, no Sítio Novo, município de Catu, na Bahia, orientando o retiro das irmãs Clarissas Franciscanas Missionárias do Santíssimo Sacramento. E em Tambacuri, Minas Gerais, o terceiro dia da novena de Nossa Senhora dos Anjos, preparando todos para a celebração do perdão de Assis, da indulgência da Porciúncula. E vocês poderão acompanhar essa celebração pela Rádio São Francisco e também pelos meios de comunicação do Santuário Nossa Senhora dos Anjos de Itambacuri, Minas Gerais. Um grande e fraterno abraço para todos os avós e que Deus nos abençoe a todos. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser. Santana e São Joaquim, rogai por nós. Paz e bem.